Relicário. Hoje, as obras do Machado representam um patrimônio, né, nacional daquilo que representa a grande literatura brasileira. Quer dizer, escrever como Machado de Assis é um desejo de muita gente ainda, né? Ou fazer o sucesso que o Machado de Assis faz é um desejo de vários escritores, talvez. Escrita bem feita, bem pensada, estrategicamente organizada, ligada a questões estéticas bastante consideradas, né, quando a gente fala de literatura. Uma das questões mais interessantes que a gente tem visto é o quanto a literatura do Machado, a partir da década de 90 do século XX, começa a ser lida fora do país. Então isso marca uma questão importante assim, para a escrita dele, que é justamente a ultrapassagem da grande dificuldade da barreira da língua, por exemplo. Ler Machado de Assis é pensar o século XIX brasileiro inteiro, se não ainda pensar o século XX. Né? Então é uma literatura que fica, né, para o tempo, transcende o tempo de produção dela. Então as alterações no Brasil do século XIX ele pega quase todas. Isso é muito importante e consegue flagrar tudo isso. De uma classe social brasileira, daqueles que estão entre a abastança e quase caindo na pobreza. Então é uma classe bastante interessante que a gente não consegue medir muito bem e que o Machado flagra, né, de um modo muito particular, seja através dos personagens endinheirados, como é o caso do Bento Santiago, do Dom Casmurro ou do Brás Cubas, que são a cara, né, da classe senhorial brasileira, e que o Machado consegue criticar ao mesmo tempo que parece fazer o elogio, passando pelas mulheres machadianas que ficam famosas por terem ou por serem oblíquas, dissimuladas, né? E aí todo o flagrante dessa sociedade, né? Uma sociedade das aparências, uma sociedade que preza muito mais o ter do que o ser, e de personagens sempre muito em conflito, né, com situações que a princípio parecem muito comuns, como casamento, como relações sociais de toda ordem, vamos dizer assim. Então é interessante, por exemplo, o caso emblemático é o da troca das tabuletas, que está lá no Esaú e Jacó, né? Em que ele, através de 2 capítulos, ele faz a crítica, mostrando como é que a mudança do Império para a República foi uma mera troca de tabuletas, né? E que está na metáfora da confeitaria do custódio, que deixa de chamar confeitaria Império para chamar confeitaria República. A outra coisa que parece que ele não, que costuma se dizer que ele não flagra, né, a questão da escravidão, e que ele flagra muito bem, vai desde a questão que está lá no Brás Cubas, né, quando o Brás Cubas encontra um ex-escravo dele na praça, e o ex-escravo está batendo em outro escravo, até um conto que é de 1904, que é O Pai contra a Mãe,
em que ele mostra como é que eram as torturas feitas pelos brancos nos escravos. Então você tem um Rio de Janeiro, né, muito convulsivo, embora aparentemente tranquilo.